treinar comigo lá, você vai. Pastor, vai ainda hoje. Ainda hoje. As traduções mesmo dos livros literários, do inglês para o português. Já tem. Por exemplo, hebraico. Não queria também, porque só ler livro de autor americano ou do inglês, porque ele disse que quando é traduzido para o português, perde a essência do contexto do que o americano está escrevendo. Vai lá. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, e então se arrependeu. Está aí na sua Bíblia? Ele acabou de ler que Deus não é homem para que se. A palavra aqui não é arrependeu, forriscar, entristeceu, ficou triste, tá? Porque senão não vai fechar. Nas versões mais longas já fala que Deus ficou triste. Olha lá, tá vendo? Já corrigiram. Leia aí. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Ficou muito o quê? Muito triste. Bom, então aqui, vamos ver outro selo, Apocalipse, capítulo 6, né? Eu não terminei os 6 todos, não falei de todos os selos, não. Vamos lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É Apocalipse 6, 9. Aqui está falando a categoria de duas pessoas, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então, tem gente que foi morta por causa da palavra, outros pelo testemunho. O que é isso, hein? Será que é um tipo de pessoa só ou está falando de dois povos? Tradução, lei. Foram mortos por causa da lei e do testemunho. Legal, né? Quem eram os guardiões da lei? Israel. E Deus deu uma ordem para Israel. Vamos ver que ordem que ele deu para Israel. Vamos lá. Você vai entender uma coisa agora que você tem que saber, porque ela importa a Bíblia toda. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Isaías 43. Israel é chamado de noiva. Chamado de quê? E a igreja também é chamada de quê? Israel é chamado de meu primogênito. E Jesus Cristo é chamado de primogênito de Deus. Israel sofreu, Jesus Cristo sofreu. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido pelos seus irmãos. Nós estamos mais linkados em Israel do que a gente pensa, sim ou não? Vamos lá, Isaías 43. Deixa eu ver o versículo. Vós sereis minhas testemunhas. Aqui, ó, 10. 10:43, 10. Deus falando para Israel e para Judá. Povo, vós sereis as minhas testemunhas, diz o Senhor. E para você, o que você tem que ser? Eu sou crente, grandes coisas, o capeta também é. Pois ele crê em Deus e treme. Ele o quê? E tem muito crente que não. Para que Deus te deu o Espírito? Pastor, Deus me deu o Espírito para eu ser uma bênção, para eu receber dons, para eu fazer isso, aquilo, outro. Está certo, mas não é a primeira coisa que ele te deu, não é isso não. Abre aí Atos 1:8, vamos ver para que ele te deu o Espírito. Que primeiro foi para o povo de Israel, depois veio para você. Você está conhecendo, ele já conhece. E recebereis poder para serdes minhas. O que está escrito aí? Que as pessoas estão sendo mortas pela palavra, ser o quê? Ali fala de dois povos: o povo de Israel e nós. E você é o quê, hein? Eu sou gentio. Se você se chamar de gentio, a palavra gentio é pagão. Você é pagão? Você era gentio. Fala. Foi morto, sim ou não? Vós estáveis mortos. Foi o quê? Morto. E agora você é um novo homem. Que homem que é esse? Pastor, eu agora sou o Israel de Deus. A igreja substituiu Israel. Mentira de novo.
a igreja está enxertada em Israel. Ok? Abre aí Romanos 12, vamos ver. Tem muito pastor que pela ignorância, eu não estou falando que é de maldade não, tá? Ele acha que Deus vomitou Israel, que acabou com Israel, e agora somos nós que estamos na parada. Se Deus fez isso com Israel, você não pode acreditar nele não, tá? Porque ele falou, se o sol parar de nascer, se a lua parar de dar a sua polaridade, eu deixarei de ser o Deus dessa nação. Você já viu a lua, o sol parar de nascer alguma vez? Então, ele continua sendo Deus de quem? Vamos entender isso aqui que é muito importante, tá? Vou te lembrar, você não é obrigado a concordar comigo não, mas leia a Bíblia, amém? Vai por que você aprendeu, eu aprendi assim. Me mostra onde a igreja substituiu Israel e Deus esqueceu de Israel, que eu concordo com você. Abre Romanos capítulo 11. Não era isso que eu falei, não? Cadê o Hebreus? Foi Hebreus, desculpa, tá? Romanos 11. Verso 17. Depois você lê Romanos 11 em casa, devagarzinho, para você entender. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, que ramos? Romanos 1, Paulo fala que Deus não esqueceu o povo dele, porque ele também é o quê? Eu também sou israelita, descendente da tribo de Benjamim. Ó. Então ele está falando que esses ramos, o povo de Israel foi cortado, e você foi e fala, agora eles vão ser reenxertados de novo. E fala o seguinte, se você que era pagão, foi enxertado nesse povo, quanto mais o povo que não era pagão será enxertado nele mesmo, amém? Então já falei isso aqui, vou repetir para você gravar na sua cabeça. O mistério, Romanos 11, 25. Os crentes que gostam de mistério. Estou contando esse mistério aqui, já falei umas 4 vezes, vou falar a quinta para você não esquecer. O mistério. Eis que vos digo um mistério. Está escrito aí? Não. Sim ou não? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Fala, todo Israel será. Está escrito aí na sua Bíblia? Então você arranca a sua página, se Deus rejeitou ele e vomitou, você acaba de falar aí uma heresia, sim ou não? Que todo Israel, o judeu ateu, vai para o inferno. É o judeu que aguarda a vinda de quem? Do Messias. Mesmo ele não reconhecendo que é Jesus, porque Deus cegou ele, Deus vai dar uma chance para ele, amém? Deus cega ele para você entrar. Agora manda isso tudo para o inferno, você acha que é assim? Por que Deus cegou eles, hein? Se nós ia pegar Jesus para eles, ia dar uma banana para nós, não quer nem saber, Jesus é deles, não é? Fala, é meu. Deus foi e cegou, fez eles gritar, crucifica, porque senão todo mundo aqui ia para o inferno. Se Jesus não morresse, se eles não falassem crucifica, todo mundo aqui rodava. Eles foram um instrumento para cumprir a profecia de Deus de Isaías 53, para salvar toda a humanidade. Pastor, mas eles falaram que o sangue dele cai sobre nós e a nossa descendência. Você sabe até quando que vai a maldição? Primeiro, lá na crucificação, não estava Israel inteiro lá não, e a dona Maria que está cozinhando em casa, recebeu a maldição também? Ela não gritou nada. Segundo, Deuteronômio, Êxodo capítulo 20, verso 3. Depois você leia. A maldição vai até a 4ª geração. Ou seja, se eu colocar a geração de 70 anos, já acabou há muito tempo. Se eu colocar de 100 também, já o quê? Então, cuidado com o antissemitismo, ódio ao judeu pregado dentro da igreja, tá? Cuidado. Porque a direita do pai está sentado no judeu, sabia disso ou não? Chama ele e fala, de leão da tribo de quê? E aí? E a noiva que ele vem buscar? É uma noiva pagã, você acha? É uma noiva israelita e você está enxertado nela. Dá glória a Deus que você é. Vamos ver um outro texto de Efésios para a gente continuar Apocalipse. Você tem que entender esse texto para a gente dar continuidade. Vamos lá em Efésios 5. Paulo está falando de como o marido deve tratar a esposa. Sim? Eles queriam matar todos os judeus. Paulo, né? Todos os judeus. Falando isso. Queria matar todos os judeus.
Hitler queria exterminar os judeus porque a profecia para se cumprir. Só quem é ele para fazer isso, né? O tiro deles são no pé. Eu vou exterminar os judeus. Os judeus ganharam o Estado de Israel e o relógio para a volta de Jesus começou a contar. A glória de Deus. E sabe quem fez a catimba lá para a votação dar certo, o Estado de Israel foi fundado? Tinha que ser um brasileiro, né? Oswaldo Aranha catimbou lá 2 ou 3 dias até ter gente suficiente para votar em favor de Israel. E a partir daquele dia, profecias, Ezequiel 37, 22 e muitas outras, começaram a se cumprir para a volta de Jesus. Então, meu irmão, fala com o irmão, e o relógio está andando, tá? Fique esperto que o relógio está aqui. Efésios capítulo 5, eu não vou ler não, que você já leu, e fala sobre as mulheres serem submissas aos maridos, os maridos amarem as esposas, né? Agora vamos ver, 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou quem? E a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que é a palavra igreja aqui no grego? Congregação. Eclésia quer dizer assembleia. A melhor tradução é o quê? Por que eclésia é assembleia? Porque igreja somos nós. A glória de Deus que é você ou não? Você está aqui numa assembleia, do qual se reúne uma igreja. Amém? Entendeu? Pastor, vamos lugar da Assembleia de Deus, que eles que estão certos. Tem crente que é radical. E agora você é assembleiano, e a palavra é assembleia. Bobagem. Só estou te explicando para você entender. Quem é a igreja? Sim ou não? Você tem dúvida disso ou não? Cristo habita dentro de você. Você é o tabernáculo, é o santuário. Isso aqui vazio é alguma coisa? Não é nada. Mas quando você está aqui dentro, se reúne uma assembleia. Aliás, tem uma assembleia do qual está reunida, fala, a igreja. Bem? Então vamos ver. Está falando de Cristo. É a nossa presença que provoca a presença de Deus. Sim, quando tiverem 2 ou 3, ele está. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O que te deixa limpo? Isso que você está ouvindo aqui está te limpando, amém? Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem. Deus exige santidade. Pastor, não vou dar conta. Morre tentando. Ouviram não? Morre tentando que você sobe. Você não vai dar conta de ser igual Jesus nunca. Mas você vai morrer tentando, parando de mentir, sendo misericordioso. Tudo que você for fazer, pensa assim: o que Jesus ia fazer? E faz. Quem você entra? Amém? Vamos lá, apresentar santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio Cristo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua assembleia, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, o pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Outro mistério, 2 num dia é muito, não? Já te falei, vou te falar o segundo mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. E aí, que mistério é esse? Primeiro, só tem uma noiva. Jesus não é bígamo, não. Se ele for casar com Israel ou com os gentios, ele está com 2 mulheres. É Problema. Se você é gentio, você já está fora, que você é pagão. Ele vem casar com essa noiva, do qual faz parte judeus. E esses gentios que foram enxertados, e agora são também Israel. Amém? Não substituíram, se transformaram também em Israel. Entendeu ou não? Quantas noivas tem? Se Israel é a noiva e a igreja é a noiva, então não existem 2 povos, existem um povo. E esse povo é chamado de noiva. Se você for enxertado, significa que Israel é a noiva e você está enxertado. Agora, você sabe o que significa o nome Israel? Corretamente? Na sua Bíblia está aquele que lutou com Deus e prevaleceu.
príncipe de Deus. Sim? Quem já ouviu isso? Mas a tradução Isra, isso que eu te falo que eu gosto do hebraico. Israel, o que governa com Deus. Chamado para governar com. Então Israel foi chamado uma nação sacerdotal para governar com Deus na terra. E você? Você é embaixador de Cristo. O seu chamado, fala, é Israel. Governar com Deus aqui agora. A glória a Deus, o seu chamado é esse. Ser uma nação sacerdotal igual Israel. Você está o que? Fala. Abre aí. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Meu papel aqui, pastor, é ganhar uma bernidade. É ter um monte de bênção e ficar lotado de dinheiro. Seu papel aqui é servir, se preciso for, dar sua vida pelo irmão e andar como Jesus, carregar uma cruz para pregar você todo dia nela. Esse é o seu papel. Ser luz e ser bênção no mundo. Quando você resolver ser a bênção, Deus vai te abençoar. O que eu falei aí? Vós também sois que vós mesmos, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio. O quê? 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Abre agora Êxodo 19, 5. Pastor, é interessante trazer a memória. Agora estou aprendendo que Moisés, Deus permitiu que Moisés casasse com uma estrangeira. Sim, José também casou com estrangeiro. Depois nós vamos aprender isso. Mas é um povo do Egito, judeu e estrangeiro. Sim, você vê, pagão, né? Judeu e estrangeiro. Êxodo 19, 5. Se atentamente ouvides a minha voz, sabe para que ele está falando isso? Para o povo que pega o Monte Sinai lá, quando ele estava dando a lei. Se atentamente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém. Vós me sereis reino de sacerdócio e nação de paz. Fala, o seu chamado é Deus. E aí? Israel foi perseguido? E você também vai ser o quê? Deus livrou Israel? Fala, e vai livrar você. Deus deu maná para eles e vai dar para você. Deus não deixou a roupa dele envelhecer e a sua também não vai. Deus introduziu ele na terra prometida e Deus vai te introduzir na Jerusalém celestial. Se você for Israel, se não for, está fora. Então, quando te perguntar se você é gentil, não, você fala, eu estou enxertado em Israel, eu sou noiva. Amém? Eu sou o quê? Tem quantas noivas? Eu não vou falar do surgimento, de como Deus fez isso agora, não, senão eu vou tomar aula toda só com isso. Por que eu parei? Porque ali fala o testemunho daqueles que têm a lei e o testemunho, sim ou não? Fala, pastor, então é exclusivo para o judeu que eles têm a lei e você? Você não tem a lei não? Eu não, estou na graça. Você pode pecar? Pode. O que mais você tem é lei. Antigamente você mentia doidado, você pode mentir? Antigamente você olhava uma mulher na rua, falando para os homens, você pode olhar agora? Se olhar, você já cometeu o quê? Poder você pode, mas você comete o quê? Se desejar, é olhar ou não. Olhou e desejou, você comete o quê? O que Deus fez com a lei? Ele acabou com ela. Pastor, eu peguei o texto de Mateus 5,17, Cristo, ele veio cumprir a lei. Palavra grega, plero. Cristo veio apertar a lei. Fala, misericórdia, pastor. Por que ele apertou a lei? Será que ele apertou a lei ou afrouxou do seu lado? Quem é mais culpado? Pensa lá, o povo judeu tinha que ler na Bíblia lá. Não matar. E você? O Espírito Santo dentro de você é uma lei viva que ele escreveu na sua mente e no seu coração. Se
Se você quiser saber da nova aliança, ela está na antiga, tá? Achei que a nova aliança começava em Mateus. Não, começa lá em Jeremias. Olha aí, Jeremias 31 e 31. Filho, hoje nós pecamos tudo de sem vergonha que nós somos. Porque quando você vai pecar, o Espírito te avisa, tá? Se ele não te avisar, nem salvo você está. Você pode ficar preocupado. Mas se você peca e imediatamente você sente alguma coisa que você pecou, é o Espírito Santo te avisando para não fazer mais. Crente que não tem esse prumo, nem salvo está. Porque ele faz o que ele quiser, assim ou não? Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é o Israel aí? Enxertado. Então isso é para você. Não conforme eu fiz com seus pais quando eu os tirei do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Estou resumindo, tá? É Jeremias 31, 31 mesmo? Essa é a aliança que farei com eles naquele dia. Acabei com a lei, está escrito aí? Vou escrever a minha lei na sua mente e no seu coração, e todos conhecerão que eu sou o seu Deus. Por quê, hein? Olha aqui, olha aqui os 10 mandamentos. O seu testemunho, por cumprir a lei, vai te transformar numa pessoa parecida com Jesus. Aí você parou de mentir. Cara, você não mente, não. Vamos fazer uma negociata aqui. Ó, vamos dar um pulado numa boate. Mas todo mundo está indo. A lei escrita te transforma em a prática da lei. Te faz uma testemunha desse mundo, porque esse mundo é sem lei. Esse mundo é iníquo. E iníquo é o capeta. Então quando ele diz a palavra, os que guardam a palavra e o testemunho, está falando de Israel. E você está enxertado em Israel. A glória a Deus que é para você, tá? Para eles e para... Vamos em Apocalipse então. Isso é tudo para explicar essas duas frases. Foi frito, não vou terminar isso aqui só Jesus. Jesus já voltou e nós estamos estudando aqui. Mas pelo menos você já sabe que você tem que ficar santo. Amém? Você já está sabendo. Guarda, ó. O que você tem que guardar na sua cabeça disso tudo? Não interessa se Jesus vai voltar antes, durante ou depois. Preocupe em subir e seja santo. Guarda isso, pelo amor de Deus. Seja uma igreja santa, sem ruga, pura e sem defeito. Você é arminiano, calvinista, Porque quero nem saber se você é arminiano e calvinista. Se você viver na prática do pecado, você vai sobrar arminiano e calvinista. Você vai ficar aqui. Você pode ser o que você quiser. Aquela novela Que é a visão deles, né? Estou te mostrando uma visão bíblica. Porque eu caminho na Bíblia, sim ou não? Posso ainda estar errado. Oi? Mas não está caminhando pela Bíblia, não. Não, está caminhando por uma linha de pensamento bíblico, né? Que a pessoa às vezes não tem o conhecimento dos profetas e acredita que é daquela forma, tá? Vamos lá então, o que eu falei? Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 6, misericórdia, está acabando meu tempo já, eu estou 6 aqui. Ô Edson, puxa minha orelha, viu Edson? Um slide só, você não vai falar, não, eu mandei 2 slides só. Ele puxa minha orelha e passou, misericórdia, você não tem um slide só lá. Que isso, mano? Vamos lá. 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você já leu lá que em Caim e Abel, Deus fala: o sangue do teu irmão clama de mim da terra. Você já viu isso ou não? Todas as pessoas assassinadas estão clamando a Deus pela justiça, e Ele vai executar a justiça. É isso que Ele está falando. Então, a cada um deles foi lhe dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de pessoas, conservos e irmãos que haviam de ser mortos igualmente eles na tribulação
Muita gente vai ser decapitada. Mas eu te falei que você não precisa ter medo não, tá? Mas se me cortar a cabeça, eu vou ficar feliz. Por que, pastor? Eu já não vou ter que passar a lamúria toda aqui. Eu já foi. Amém? Você não acha não? Eu estou querendo ficar aqui. Então você está agarrado nesse mundo, você não está salvo de novo. Se você quer ficar nesse mundo agarrado de qualquer jeito, reveja a sua vida com Jesus. Não estou falando que eu quero morrer amanhã. Mas se morrer para mim, eu falo igual Paulo. É lucro. Está ouvindo ou não? Eu ficar aqui, eu quero pregar o Evangelho para a minha alma. Porque eu estou enchendo o meu tesouro. Mas se eu partir, você pode levar uma equipe de novo, um irmão Marta, lá no cemitério. Pode começar a louvar lá, não vai chorar não. Porque eu não acho para onde eu vou, não. Eu tenho certeza, não é porque eu sou pastor melhor que você, não. Porque eu creio que naquela cruz ele levou todos os meus pecados. Eu creio nisso, e crer em Jesus e andar com ele, tá? Não é só acreditar, não. É o quê? Tá. Vamos lá então. Eu tenho esforçado para andar. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se transformou como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, os 7 selos, as 7 taças e os 7 flagelos estão todos conectados. Apocalipse vai para frente e vai para trás. Não está numa sequência lógica. Porque senão você vai ficar doido com o que está acontecendo aqui. Então semana que vem eu vou botar em ordem as trombetas, os selos e os flagelos, para você ter uma visão das coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma besta, só para te dar um exemplo, abre aí Apocalipse 13:1. Vou terminar com esse exemplo, meu tempo acabou, mas vamos lá. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então eu vou traduzir: a besta é o império, os 10 chifres são 10 reis, tá? E as 7 cabeças, está a revelação em outra parte, são 7 montanhas. Então vamos ver lá agora em Apocalipse 19, 17. A mesma coisa, com uma diferença: tem uma mulher sentada em cima dela agora. Lá não tinha uma mulher, agora tem uma. Ali é o início do império do Anticristo. E aqui já está no auge do império dele, porque agora apareceu uma mulher. Vamos ver. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te eu o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas é o que mesmo? Multidão de nações ou povos. Diz assim, vamos ver o mistério da besta. Continua. Transportou-me o anjo em espírito em um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalada, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 o quê? Se refere à mesma. Só que agora apareceu uma mulher. 17:3. Então o que diz isso aqui, hein? Que essa besta agora, ela está mais moderna. Lá não tinha mulher, agora tem. Essa mulher é uma igreja, tá? Mulher é o que mesmo? Qual? Essa igreja traz morte de santos, prega idolatria, enfeitiçou o mundo inteiro com a sua idolatria, perseguiu e matou os verdadeiros santos durante a história. O que é isso? Ela vai pregar o ecumenismo, ela vai pregar o ecumenismo e vai estar sentada junto com esse povo. Tem que ser um representante mundial. Ele não é o anticristo, que consegue unir as religiões, falando o quê? Paz. Quem já viu o vídeo no YouTube que ele fala assim: Deus é amor? Nunca viu, não? Tem ele, tem um muçulmano, tem um budista, tem um evangélico. Ele fala: Deus é amor. O outro fala: Deus é amor. O outro fala: Deus é amor. Um novo Deus dele, Allah, sei lá o quê. O que ele está pregando? Oi? Ele falou muito besteira, sabe? Que o
falando homossexual, continuando homossexual, tá? Porque a porta está aberta para ele, sim ou não? Então, para todos. Agora ele tem que se converter, sim ou não? Então a porta, Jesus veio para os doentes, principalmente para ele, sim? Agora, tem que nascer o que ele fala? Ele não, ele quer aceitar do jeito que é. Me parece que ele fez igual o outro pastor, ele criticou Jesus também. Criticou Jesus. Loucura. Então eu vou encerrar aqui, estou te botando para pensar. Leia Apocalipse pelo menos umas 4 vezes em casa. Pode, só um minutinho. Agora vamos lá. Aqueles que morreram por motivo ou morte acidental ou enfermos. Então, esses são os premiados? Porque na verdade é o seguinte. Vem cá, calma. Não, calma. São premiados assim. Não vai passar por essas tribulações. Lógico, estão premiados. São premiados. A minha esposa morreu com tumor no cérebro em 3 meses. Premiados. Premiou. Já está lá, eu estou aqui ainda. Mas acredito que os que são salvos, né? Lógico, os que não são salvos,